Olá, amados! Eu quero compartilhar aqui com vocês uma mensagem de graça, uma mensagem que possa trazer edificação para a tua vida, uma mensagem profética. Amados, nós estamos no ano 2020 e o nosso tema principal desse ano, profeticamente falando, é que esse ano é um ano de abrir portas. E o Senhor tem nos mostrado a chave da nossa vitória para que isso aconteça. Com toda certeza, nós só podemos viver essa palavra com base naquilo que Cristo fez. Cristo foi aquele que abriu os selos. Eu quero compartilhar com os irmãos essa revelação, porque essa é a chave para a nossa vitória. Nós só podemos ser vitoriosos hoje e conquistar um ano, viver um ano de abertura de portas mesmo, porque Cristo abriu os selos ali mesmo no livro de Apocalipse. A palavra do Senhor nos diz que João tem uma visão onde ele vê um assentado sobre o trono com um livro na mão direita e era fechado com 7 selos. E de repente alguém chega e pergunta para ele, mas quem é digno de abrir o livro, de tomar o livro, de abrir os selos? E ninguém aparece e João então chora. Há aqui, irmãos, pelo menos 2 motivos pelo qual João chora. O primeiro deles é que, como Deus é o testador, aquilo ali é um testamento, e como Deus é o testador, ele não pode morrer, e o livro só pode ser aberto com a morte do testador. Sendo assim, Cristo sendo Deus na nossa fé, Cristo sendo Deus, veio como homem, morreu, ressuscitou. Até então João não tinha visto ainda o Cordeiro entrando na sala do trono, por isso que ele chora, porque não tinha ninguém digno de abrir. Então João chorou. Um dos motivos pelo qual João chora é que não tinha ninguém para abrir o selo, porque ele sabia que só após a morte do testador isso seria possível. Até então que um anjo vem e anuncia que o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que João vê o cordeiro, havia vencido. Outro motivo pelo qual João chora é que, amados, ele diz que o anjo faz a seguinte pergunta: quem é digno de abrir o livro? João sabia que aquilo ali simbolizava também a libertação dos escravos, como na sua época mesmo era feito conforme você tinha uma dívida, não podia pagar, você ia trabalhar como escravo, como servo daquele seu credor para pagar a sua dívida. Tinha o ano sabático que liberava os escravos para voltarem, para serem livres. Aí tinha aquela questão da lei que se um parente próximo tivesse condições de pagar a dívida, ele podia te libertar. Então João também chora porque ele sabia que ninguém poderia abrir aquele livro, porque não tinha um justo sequer que havia cumprido toda a lei para poder libertar os escravos. Nesse caso, sendo nós os escravos, sendo João o escravo do pecado, ele sabia que não tinha ninguém para os tornar livres. E João então chora. Agora, a palavra do Senhor diz que Jesus venceu. Jesus foi o justo, o santo de Deus, aquele que não nasceu no pecado e não conheceu o pecado. Deus o fez pecado e não pecador. Deus o fez pecado por nós. É isso que nós devemos entender. Então ele, sendo morto, Cristo havia morrido, e só por ter morrido não poderia tomar o livro. Mas como ele morreu sem pecado, ele não podia ficar morto, porque a morte é o salário do pecado. Ele não podia, por isso que o Espírito do Senhor o ressuscitou. Então, como morto e ressurreto, ele pode tomar o livro das mãos daquele que estava sentado no trono. E ali começa uma nova aliança, um novo testamento, aonde ele, abrindo o livro, fez de todos nós que cremos no seu nome pessoas livres. Livres do pecado, livres da lei, porque Paulo diz assim que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então hoje nós somos pessoas livres.
É isso que nós precisamos entender, essa é a chave para a nossa vitória. Nós vamos ter um ano de abrir portas, mas é porque Ele abriu os selos, é porque Ele nos deu essa vitória. É porque Ele abriu o Novo Testamento, é porque Ele abriu o testamento daquele que está sentado no trono, aquele que o próprio Cristo mesmo escreveu, porque a Bíblia diz que todas as coisas subsistem por Ele, foi feita por Ele. Então eu creio que Ele mesmo é o testador, como Deus não podia morrer, mas como o homem que também era, morreu e ressuscitou, venceu a morte e hoje nós podemos alcançar as nossas vitórias. Queridos, viva essa verdade na tua vida nesse ano 2020. É ano de abrir portas, é ano de atacar o território do inimigo e saquear de lá tudo aquilo que não pertence a ele, mas que é da igreja. É tempo de extensão, da igreja, é tempo de conquistar porções dobradas. Amém? Que Deus os abençoe. Não se esqueça de curtir aí nosso vídeo e compartilhar com mais pessoas para que mais pessoas sejam edificadas através dessa mensagem, tá bom? Que Deus os abençoe, se inscreva no nosso canal e vamos viver essas verdades em nome de Jesus, porque os selos foram abertos. Amém, meus irmãos? Deus os abençoe.